Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo e de muita alegria, né, por estarmos reunidos aqui, mesmo de forma virtual, para dar continuidade ao estudo desta obra maravilhosa, que é Entre a Terra e o Céu, a sétima obra dessa coletânea de 13 livros do Espírito André Luiz, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje teremos a Aline Raminelli na harmonização, a Yara Bastos na prece inicial e a Jane Moreira encerrando para todos nós. Receberemos hoje mais uma vez a nossa querida irmã Liz Maria, né, lá do Centro Espírita Ismael em Araraquara, lá na Terra da Garoa, e que nós possamos abrir nossas mentes, os nossos corações para absorver tudo que a Alice trouxe para dividir conosco. Com você, Aline. Boa noite a todos. A Agenda Cristã por Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz, item 36. Em boa lógica, quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima a censura lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de sentir. Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas. Muita paz a todos. Vamos orar então, elevar nossos pensamentos a Jesus, o nosso coração, pedir a ajuda da espiritualidade amiga que esteja conosco e pedir nesse momento pela nossa irmã que acabou de deixar seu corpo físico, a Leila Bud, nossa companheira das reuniões de segunda-feira, do curso do ESD de segunda-feira, que ela seja, Senhor, bem acolhida, bem assistida, porque nós aqui julgamos que ela mereça isso. Ela cumpriu, ela procurou, ela estudou, que ela esteja nos braços do Senhor, que ela seja recebida pelos seus entes queridos e que ela encontre a paz. E pedimos e agradecemos a Deus mais essa oportunidade de estudo. Pedimos que instrua, intua a nossa irmã Liz, para que ela possa nos passar tudo que ela estudou, tudo que ela preparou, e assim a gente possa internalizar esses conhecimentos, esses esclarecimentos, trazendo isso para a nossa vida. Mais uma vez, Senhor, agradecemos por tudo, por todas as bênçãos que nós recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Aline. Obrigado, Yara. Mais uma vez, retirar o nosso boa noite a Liz, agradecendo desde já, né, o tempo, né, a todo o que ela tem feito para dividir esses estudos conosco, esse projeto de apresentar as obras de André Luiz. Boa noite, Liz. A palavra é sua, minha irmã. Boa noite. É com muita alegria sempre, né? Que a gente se encontra aqui juntos, realmente trazendo essas reflexões em torno desses livros todos, né? Que André Luiz nos trouxe. Então é com muita alegria que aqui nós nos encontramos. E muito obrigado pelo convite, né? E E indo aqui, né, no item que me coube, que é o capítulo 20,
que é intitulado Conflitos da Alma. É, eu entendo que esse capítulo aqui é bastante importante para todos nós, né? Primeiro, ele está dando continuidade, claro, a toda a trama, né, que envolve é, esses personagens, como que eu falo, né? Esses personagens, Júlio, Amaro, Odila, Zulmira, né? E a participação que a gente vê do ministro Clarencio, do André Luiz, da irmã Blandina, da Mariana, do Hilário, né? Então, a gente vê, né? E ele vem trazendo toda a trama que envolve esses personagens, né? Então, ele nos fala aqui principalmente do Júlio, né, da Zulmira e também da Odile e do Amaro, né? Nesse capítulo, pelo menos, ele vem trazendo, né, essas questões aqui muito importantes e ele inicia, né, esse capítulo dizendo a respeito da aproximação da mulher, né, da Odila, né, brigando com ele, né, acusando ele de receber a Zulmira em seu próprio lar, que ela era responsável pela morte de seu filho, que era o Júlio, né? Então, tudo isso, com certeza, nós já, durante todos os estudos, né, isso já foi aventado aqui, né? Mas sempre veja que existia ali, né, o amparo, né, dos benfeitores, né, principalmente do ministro Clarencio, né, que está ali para auxiliar, né, não interferir, porque veja que em determinado ponto ele é questionado por que que ele não interferia, né? E ele diz que não era o momento de interferir, que não era a forma de se fazer, porque os bons espíritos, eles agem dessa forma, né? Eles nos auxiliam, sim. Só que eles respeitam o nosso livre-arbítrio, eles respeitam, né, a nossa, vamos dizer assim, o nosso projeto reencarnatório, aquilo que nós temos que fazer, o nosso aprendizado, né? Eles respeitam isso. E existe aqui, e eu até salientei aqui na fala, né? Que ele é questionado, o Clarencio, né, a respeito de Júlio, né, que Júlio ele trazia a sua garganta doente, ao passo que um enfermeiro, que também foi vitimado por Leonardo, né, que está em capítulos anteriores, né, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Então, veja que aqui eles estão colocando as duas situações, né? Júlio e esse Leonardo, né? É, e que o Júlio, que era o menino, ele tinha a garganta bastante afetada, bastante doente, né? E aquele enfermeiro, né, que também foi vitimado por Leonardo, nas mesmas condições, né? Não apresentava tamanha gravidade. E eles queriam saber por quê, né? E aí, Clarencio, como sempre, ele vem e nos ensina algo muito importante, que é justamente a gente, quando nós julgamos aquilo que está à nossa frente. Muitas vezes nós não somos capazes de julgar pensando na causa. Por isso que Jesus diz, não julgueis, né? Porque nós muitas vezes não conhecemos a causa, né,
das coisas que acontecem. Então, veja que por que que um era diferente do outro, sendo que os dois sofreram o processo do envenenamento. Então, diz assim que existe uma diferença muito grande, porque Esteves foi envenenado, enquanto o Júlio se envenenou. Então, quer dizer, quem que vai, qual é a causa mais, vamos dizer assim, mais grave? Justamente aquele que procurou, né, a morte voluntária através do envenenamento. E dentro dessa morte voluntária que ele vem dizendo, é, vamos dizer assim, essa morte voluntária, ela vai acarretando no ser, né? E isso é importante a gente saber, né? Que vai acarretando no ser um complexo de culpa, não é? Porque ao buscar pela morte voluntária, achando que está saindo de todo aquele processo, já está resolvendo tudo, já não vai ter mais aqueles conflitos, aquelas aflições, de repente ele percebe que isso já não é mais não acontece porque ele continua vivo, porque nós sabemos que somente o corpo material é que fica, o espírito vivifica. E aí começa a vivenciar um complexo de culpa muito grande por ter buscado esse caminho, porque lá, com certeza, vai existir a dor, a aflição, né? Por isso que está nesse capítulo intitulado Conflitos da Alma, porque são esses conflitos que muitas vezes fazem com que nós não nos elevemos, ficamos envolvidos nesses complexos, né? Principalmente o complexo de culpa, de superioridade ou de inferioridade. São complexos importantes que nós precisamos dimensionar isso, né, em nós, buscando não nos permitirmos guardar esses sentimentos. Então, diante de determinadas situações que fazemos, procuremos ser responsáveis, não é, pelos atos cometidos e fazer como Jesus fala, nos ensina, vá até a pessoa e peça as suas desculpas, não é? Se entenda com ela e não ficar trazendo esse sentimento de culpa do erro, porque isso faz com que a gente vamos dizer assim, que nós busquemos, vamos dizer assim, se esconder. Acho que esse é o termo. A gente se esconde diante daquele sentimento de culpa, tá certo? E aí a gente não resoluciona o problema. Então aqui, né, veja que Clarencio, ele traz muito bem isso, e ele fala da fixação mental, do remorso, né, que vai provocar os desequilíbrios no corpo espiritual. De que corpo ele está falando? Ele está falando do perispírito, né? O corpo espiritual, ele está falando do corpo do perispírito, porque nós sabemos que nós, enquanto encarnados, nós somos um ser triuno, né? Vamos dizer assim. Temos o corpo material, o perispírito e a alma, a essência, né? O espírito. E quando desencarnamos, não é, o corpo material, ele continua aqui na Terra, mas o perispírito acompanha a alma, né? Formando aquilo que nós chamamos de espírito. E é importante a gente entender isso, porque nós não perdemos o perispírito, né? Esse perispírito vai nos acompanhando por todo o processo de elevação. Mesmo os espíritos puros, eles também têm o seu perispírito que já se confunde com ele de tanta apureza,
né? Então, isso é importante. Veja que eu buscando pela morte voluntária, que foi um processo aqui que ele traz, né? E eu desenvolvo esse sentimento de culpa, o que que eu vou vou ter na minha mente, e a mente é a alma, né, da alma, eu vou ter essa fixação mental sobre o procedimento que eu fiz. E isso vai me trazer remorso. E eu só vou me libertar quando esse remorso ele se transformar em arrependimento, para que a gente possa buscar a nossa renovação, a nossa reparação. Enquanto eu não me arrependo, ficando apenas na questão do remorso, fica essa fixação mental, né, no espírito e vai provocando desequilíbrios. A mesma coisa acontece quando estamos encarnados. Dependendo de determinadas coisas que fazemos, vai havendo, então, se a gente mantém essa fixação mental, eu vou desequilibrando o meu corpo espiritual, que por conseguinte vai desequilibrar o meu corpo material. Tá certo? Então, este é um processo que ele veio trazendo aqui. Tá certo? Então, esse foi um ponto bastante importante, uma vez que nós estamos tratando aqui dos conflitos da alma, né? Que são coisas que a gente traz. É, eu separei aqui uma frase que foi falada até no capítulo anterior, onde ele diz que o ódio gera a loucura. Quem se debate contra o bem cai nas garras da perturbação e da morte. Então, veja só, né, trazendo isso para os conflitos da alma, não é? Para esse capítulo, capítulo 20, veja, né, o que o ódio pode acarretar em nós, não é? O que o ódio pode acarretar nas nossas células, acarretar no nosso corpo espiritual, não é? E por conseguinte, né, no corpo material. E ali eu separei isso porque inicia com aquele ódio que a Odila tinha para com Zulmira. Ela não tinha se libertado ainda daquele ódio. E ela estava ali num processo realmente de obsessão, né? Ela não se conformava com a ideia de que essa Zulmira ela ainda estava com o seu marido, tá certo? Então, esse é um ponto também muito importante, né? Ah, dentro desses conflitos da alma, tá certo? Depois, nós vamos lá, ah, eu separei aqui e vai entrar justamente num ponto bastante importante aqui, né? Que ele vai trazer aqui a questão de perispírito, a questão de vibrações, e vai trazer aqui a questão dos centros de força, tá certo? Que isso é importante. Então, ele diz aqui, né? ah, que o nosso corpo de matéria rarefeita, ou seja, o perispírito, por que matéria rarefeita? Porque nós já ouvimos dizer, né, que o perispírito ele é semimaterial, né? Não se encontrou um termo mais adequado para dizer o que seria essa matéria rarefeita, né? Mas com certeza ela vamos dizer, ela é considerada isso semimaterial, ela é considerada rarefeita. Lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver que ainda ela não é tão grosseira quanto o corpo físico, não é?
e os espíritos dizem que ainda para eles é grosseira, dado a nossa condição ainda de espírito, de provas e expiações. Então, tudo isso, né? Ele está se referindo ao quê? A matéria rarefeita, que é o perispírito, que vibra num padrão vibratório diferente do padrão vibratório do corpo físico. Por isso que ela semimaterial. E ele vai dizendo que esse perispírito, ele é regido por 7 centros de força, né? É, e aí ele vem trazendo alguns, né? Ele vem falando sobre esses 7 centros de força, e uma coisa interessante, que vai se conjugar com aquilo que nós chamamos plexos. Plexos não são centros de força. Plexos se diz respeito ao corpo físico. Os centros de força é do perispírito, mas eles têm a perfeita similitude, né? E aí a gente pergunta, mas o que é esse plexo, né? Então, plexo é como se fosse uma rede. O próprio nome significa isso, sabe? É como se fosse uma rede, como se fosse um entrelaçamento daqueles nervos, dos vasos sanguíneos, não é? Que estão também distribuídos pelo nosso corpo físico, né? Então, nós temos plexo branquial, plexo lombar, plexo sacro, que são outros nomes que não os dos centros de força, mas que têm a ver com essa perfeita similitude, tá certo? Então, veja que esses centros de força, eles estão conjugados, eles estão identificados, né, com os plexos, que vibram em sintonia um com os outros. Por isso a similitude. Então, os centros de força, eles vibram intimamente, em sintonia com esses plexos, tá certo? Sob o quê? Sob a direção da mente, sobre a diretriz da mente, que estabelece para o nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético. O que seria esse campo elétrico eletromagnético, né? Então, se nós formos lá pesquisar, né, esse campo, que é formado, como o próprio nome diz, com correntes elétricas, né? Vamos dizer, dentro do corpo físico, né? Do campo físico, né? Nós vamos achar aí como que eu vou dizer assim, vai estar presente nesse campo essas cargas elétricas, que essas cargas elétricas elas vão se movimentando e vão se interagindo umas com as outras e vão formando aquilo que nós chamamos de cargas elétricas. E isso, nessa combinação, vai formando esse campo elétrico e esse campo magnético, tá certo? Então, vamos dizer assim, é um campo que gera, né, essas correntes elétricas, tá certo? Então, veja que o que que ele está dizendo aqui? Que no perispírito existem 7 centros de força, e esses centros de força, eles estão vibrando juntamente com o que eles chamam de, como que fala, de plexos, tá certo? Dos plexos dentro, no corpo físico, eles estão em sintonia uns com os outros, sobre o influxo do quê? Sobre o poder do quê? Da mente, tá certo? Que vai formar esse campo
magnético, esse campo elétrico magnético, tá certo? É, e aí entra um elemento muito importante que ele coloca aí, que é justamente o pensamento. Então, veja a importância do nosso pensamento. Quando nós falamos lá no início a respeito da nossa fixação mental, ela vai gerar o que? Esse pensamento. O pensamento vai gerar essa fixação mental e vai transformar, né, tudo isso nesse campo magnético com, vamos dizer assim, é, vamos dizer assim, trazendo um padrão vibratório, formando um padrão vibratório. E dependendo desse pensamento, vai ser o padrão vibratório que eu vou ter. Então, diante da enfermidade, por que ele está falando tudo isso? Porque diante de uma enfermidade, vai depender exatamente vamos dizer, do meu pensamento. O pensamento é a mente, então é o espírito, né? O do pensamento e do meu padrão vibratório. Eu vou manter o padrão vibratório de maneira negativa. E uma vez que eu mantenho esse padrão vibratório menor, né? Mais baixo, vamos dizer assim, por conta da natureza do meu pensamento, por conta do meu sentimento de culpa, por conta da minha fixação mental diante das coisas erradas, do caminho errado que eu tomei, eu vou levar esses centros de força ao desequilíbrio, que vai gerar a enfermidade no nosso corpo físico. Então ele vem dizendo aqui que cada um de nós, não é porque isso não depende, né? Depende de quem? Depende da criatura. Então cada um de nós é estamos num determinado tipo de onda, né? Porque esse campo, esse pensamento, esse padrão vibratório, ele forma as ondas, né? Que a gente fala que estamos envolvidos nessas ondas, né? É claro que se fosse um físico aqui, ia explicar muito melhor que eu, né? Mas vamos lá, né? Quer dizer, quanto mais é primitivo, né? Quanto mais o meu pensamento for negativo, quanto mais vamos dizer assim, essa condição vibratória for menor, não é? Eu vou estar em contato com o quê? Com as vidas inferiores. Eu vou estar em contato com situações inferiores, com espíritos inferiores. Então, naquela questão lá, né, da Odila está abusando do Amaro lá, né? Em sonho ele se liberta e ela fica atazanando ele, né? Vamos falar assim. Por quê? Porque os dois estão vibrando numa mesma faixa vibratória. Ele não conseguiu se desligar, ele não conseguiu se elevar. Então, dentro dessas ondas vibratórias, o que nós vamos ver? Nós vamos ver, por exemplo, no pensamento de um espírito mais imperfeito, essas ondas vibratórias, elas formam aqueles picos que, né, todos conhecem, né, que vão formando os picos, e esses picos que são formados, eles vamos dizer assim, são mais lentos. E a distância entre os picos dessas ondas vibratórias, elas são mais largas, vamos dizer, maiores, a distância entre uma e outra. O que isso significa? Significa que se eu estiver na condição de um espírito inferior, e for medir lá a minha onda vibratória, então vai trazer lá aqueles desenhos, eu vou ver um desenho.
Quando eu sou, quando eu, vamos dizer assim, se eu sou um espírito mais elevado, essas ondas vibratórias, elas são mais rápidas, elas não são lentas, elas são mais rápidas. Portanto, a diferença entre os picos, a distância entre os picos é bem menor. E se sendo dessa forma, como que vai um espírito que não é elevado se comunicar com o espírito elevado? Não vai existir aquilo que nós chamamos de sintonia. Então, só vai existir a sintonia quando os picos vibratórios forem semelhantes. Então, é isso que ele, na verdade, está trazendo aqui para nós. Tá certo? Aí ele diz assim, né, que para a gente estar atento a semelhantes realidades, né, e que é fácil a gente compreender que nós sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações, conforme o que? O tipo do pensamento que nos influi na vida íntima. Então, ou eu me elevo, sublimo, ou eu me desequilibro, dependendo do que? Do nível de pensamento que eu tenho. Quanto mais nós nos avizinhamos, ele diz assim, da esfera animal, maior é a condensação que obscurece a nossa organização. E quanto mais nos elevamos, né, ao preço do esforço próprio, nós só vamos nos elevar de acordo com o nosso esforço, o nosso trabalho, né? Construindo alguma coisa melhor dentro de nós, e aí a gente traz a construção do reino de Deus, que Jesus dizia, né? Para que a gente se atentasse para a construção do reino de Deus, não é? O reino de Deus em nosso interior, porque é através disso que nós vamos nos elevar, tá certo? E aí ele diz aqui: ah, maior será a sutileza do nosso envoltório. Então, falando do nosso perispírito, quanto mais grosseiros somos, né? Mais grosseiro será esse corpo espiritual. Quanto mais nos elevarmos, mais sutil ele vai ser, tá certo? A ponto, né, de se comunhar, né, com a harmonia, com a luz, né, da criação divina, tá certo? E aí ele começa a trazer tudo isso, né? E só que qual era o X do problema? O X do problema era a garganta enferma de quem? Do Júlio, não é? Então todos queriam saber por que disso, né? Então o que que ele fala? Vamos trazer todo esse conhecimento que eu te dei, que eu dei, para o quê? Para a prática, para que a gente possa estudar os conflitos da alma. Então, tudo isso que ele trouxe vai responder para todos nós exatamente aqueles conflitos que muitas vezes trazemos e nós não sabemos muitas vezes de onde vem, tá certo? Então ele vai dizendo que a viciação do pensamento, não é? Vai gerar o quê? A desarmonia no centro de força, como nós falamos, que vai reagir em nosso corpo e a essa ou aquela classe de influxos mentais. Então, a viciação do meu pensamento vai provocar o quê? A desarmonia no centro de força, e como o centro de força e o plexo estão em sintonia, vai gerar o quê? Vai gerar enfermidade, vai gerar doença, vai desequilibrar o centro de força e os plexos, tá certo? Ah,
E aí ele vem dizendo, vamos aplicar isso, né? Ainda ele chama, vamos aplicar isso na prática, né? Vamos entrar isso na prática, né? Vamos analisar a fisiologia do perispírito, né? Vamos classificar os centros de força, né? Porque ele diz que é em número de 7. E a gente sabe que os centros de força, desculpa, o perispírito, ele é a chave de uma infinidade de situações, né? Ele é a chave para a gente compreender uma série de coisas, tá certo? E aí ele vem falando, o primeiro centro de força que ele fala é o centro coronário, que nós vamos encontrar aqui, né? E ele diz desse centro coronário, né, que é considerado pelos hindus, né, pela filosofia hindu, como sendo um lótus de 1000 pétalas, né, para ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações. Então vamos pensar, né, nesse centro de força coronário, né, que ele fala que tem um alto potencial vibratório de radiações, né? Está diretamente ligado à mente e à sede da consciência. Então, por exemplo, por que que quando ao recebermos um passe, nós vamos receber o passe, a pessoa impõe as mãos justamente no alto da cabeça? É justamente aonde está localizado o centro de força coronário, que vai receber todas essas vibrações. Essas vibrações recebidas vão cair na corrente sanguínea, não é? No sistema nervoso, que vai chegar a alimentar as outras células, ou muitas vezes os outros centros de força. Tá certo? Então vamos dizer que eu estou trazendo comigo, né? Aqui é um exemplo, é que eu estou trazendo comigo uma tristeza muito grande. Eu estou magoada, né? Eu estou trazendo algo desse tipo. Muito bem. Eu chego à casa espírita e peço que receber um passe, não é? E você é atendida. Então vai haver a oração e vai haver a- o passe, né? Que vai impor as mãos em cima ao alto da minha cabeça. Aonde essas vibrações vão chegar? No centro de força cardíaco, que é responsável pelas minhas emoções. E aí, por isso que a gente sai da casa espírita e fala assim: nossa, como eu estou aliviada. Justamente eu estou aliviada porque eu recebi, não é? Essa, vamos dizer, essas vibrações é, ah, amorosas, não é? A espiritualidade está junto, não é? E está trazendo para nós elementos que vai cair nessa corrente sanguínea e vai chegar ao centro de força coronariano, desculpa, cardíaco. E aí eu sinto mais tranquilidade. Se eu continuar recebendo os passes, aí eu disse assim: nossa, eu obtive a cura. Mas por que que eu obtive a cura? Porque eu mudei o meu pensamento. Porque aquele centro de força que estava carregado de mágoa, de raiva, disso, daquilo, fez com que eu, através do aprendizado, eu mudasse o meu pensamento. Por isso que ele fala do esforço que nós temos que fazer. Tá certo? Muito bem. Dando continuidade. Ai, gente, que hora que eu tenho que terminar isso aqui? Você tem até, vamos botar aí, você deixar 10 minutos, se você quiser abrir, mas senão você pode fechar até 21 horas, Ah, tá bom. Então tá vamos lá. bom?
Vamos lá, gente. Então, eu não sei por que eu escolho as coisas mais assim, demorada, meu Deus do céu. Bom, esse centro coronário, ele vai receber o quê? Os impulsos, os estímulos dos espíritos, é o primeiro, porque ele está logo lá no alto, tá certo? E os estímulos do espírito comandando, veja que ele comanda os demais centros de força, tá certo? Muito bem, eu não vou me ater muito a isso, senão nós vamos ficar até 2 horas da manhã, tá certo? E aí vai me colocar para fora, né? Depois ele diz aqui que um outro centro de força, o segundo, é o centro cerebral, não é? Esse centro cerebral, ele é contíguo, né? Ele está logo após o centro coronário. Ele vai ordenar as percepções. É ele que ordena as nossas percepções, tá certo? Que constitui no quê? Na visão, na audição, no tato, não é? Então ele é que vai coordenar, ele que vai coordenar os processos da inteligência, certo? Que diz respeito ao quê? À cultura, à arte, ao saber, à palavra. Então, o centro cerebral, ele é responsável pelo quê? Pelas percepções que nós vamos ter. Quanto mais elevada eu for, melhores serão essas minhas percepções, tá certo? E outra coisa importante do centro cerebral é que ele tem um comando no núcleo endócrino, não é? Que é responsável pelos poderes psíquicos. O que seria esse núcleo endócrino, né? Endócrino é justamente porque está dentro do corpo. Então, as glândulas endócrinas são aquelas que fabricam determinados hormônios, determinadas substâncias, mas que são utilizadas no próprio corpo. Não é exterior, fica dentro do corpo, tá certo? Muito bem. Aí ele passa para o centro laríngeo, que vai presidir o quê? Os fenômenos vocais, não é? A atividade do timo, da tireoide, da paratiroide, não é? Essa tireoide, a paratiroide, ela é responsável pela fabricação de quais hormônios? O T3 e o T4. Então a gente vai no médico, o médico fala assim: ó, vocês têm que, você vai fazer um exame de sangue, eu quero que eu quero falar sobre esse hormônio T3 e T4. Esses hormônios, eles são responsáveis, né? A tiroide, ela é uma glândula, né? Uma glândula endócrina. A paratiroide também. E elas são essenciais para o quê? Para o nosso metabolismo, o metabolismo do corpo. Então, se o nosso metabolismo está indo muito bem, então o médico, né, principalmente é, a especialidade agora é que é de emagrecimento, essas coisas, né? Ele vai querer saber justamente. Endocrinologista. Hã? Endocrinologista. Isso, muito obrigada. É isso mesmo, Francisco. Então ele vai querer saber, não é? Como que tá os níveis de T3 e T4, tá certo? Porque isso vai regular, não é? É, os nossos hormônios, o metabolismo, né, do nosso corpo. Isso é importante? Sim, é importante, porque se eles estiverem também, não é? Por isso que o cardiologista também pede, porque se eles estiverem, vamos dizer assim, em desequilíbrio, então vai influenciar no quê? Na temperatura do corpo, vai influenciar na frequência cardíaca, tá certo? No desenvolvimento cerebral. Então veja que quando ele coloca aqui
né? Que o centro laríngeo preside esses fenômenos vocais, tá certo? É, levando em consideração a tiroide e a paratiroide. Depois ele traz um outro centro de força, que é o centro cardíaco, que é aquele que nós falamos, que ele vai sustentar o quê? As nossas emoções, que vai sustentar o nosso equilíbrio de uma maneira geral. Então, veja, por, é, qual é o objetivo das nossas vidas? Justamente é a gente buscar nos libertar do quê? Das emoções da raiva, do ódio, né? Eu preciso de quais emoções? Das emoções nobres, que vão fazer com que eu me eleve, tá certo? Então, esse centro cardíaco é que ele vai ser responsável pelo equilíbrio das nossas emoções. Então, muitas vezes nós chegamos, a pessoa fala assim: ah, eu estou em desequilíbrio emocional. Não é? Por que que eu estou em desequilíbrio emocional? Porque o meu centro cardíaco está em desequilíbrio. Depois nós temos como quinto, ele traz o centro esplênico, né? Que no corpo denso, ou seja, no corpo material, está aonde? No baço. Está situado no baço. E o que que ele vai regular? Ele vai regular a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais. Então, veja, percebe que cada um é responsável por alguma coisa. E quando nós desequilibramos, não é? A gente interfere nessa máquina perfeita nos dada por Deus. Depois ainda ele fala do centro gástrico, né? Que é responsável pelos alimentos, né? Pela enfim, por digerir, né, aquilo tudo que nós comemos, e aí nós comemos de maneira inadequada, e aí isso vai prejudicar, não é, o nosso centro gástrico, que vai desequilibrar outras funções. E por fim, o centro genésico, que ele vai se localizar aonde? Ele coloca santuário do sexo. Olha só que maravilha. Por quê? Porque o sexo, na verdade, vamos dizer assim, ele não é aquilo que muitas vezes nós achamos que seja, não é? Não está tão, vamos dizer, não está somente subordinado ao corpo físico. Ele é um santuário, ou seja, é através desse sexo que nós vamos é perpetuar a nossa raça. Então, nós temos que realmente, como ele diz assim, é o templo modelador de formas e estímulos para o bem, tá certo? Bom, e aí, então, ele falando disso, né? Explicando, né, todas essas condições, né? Ele fala que quando a nossa mente, né, por atos contrários às leis divinas, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força, ou seja, desses centros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Então, viram lá no começo que ele estava, o Júlio, trazendo o sentimento de culpa, e com isso ele estava trazendo remorso, porque ele estava com esse remorso, ele ainda estava em desequilíbrio, porque ele também havia prejudicado o seu centro de força laríngeo. Ele prejudicou o seu centro de força laríngeo. Ou seja, ele agiu contrário à lei divina. E por conta disso, ele está
ali em desequilíbrio. Tá certo? Ele está em desequilíbrio. Então, é como ele fala. No caso de Júlio, né, observamos-lo como autor da perturbação no centro laríngeo. Então, mas quem que prejudicou? Foi o Júlio. Tá certo? É ele mesmo. Nós mesmos é que prejudicamos a nós mesmos. Então, no caso de Júlio, ele é o autor da perturbação no centro laríngeo, alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio, tá certo? Muito bem, mas como que ele vai sanar tudo isso? É a pergunta que vem, né? Como ele vai sanar essa deficiência, não é? E aí, o que o ministro pondera? Que ele vai, que o nosso Júlio, ele fala, né? De atenção encadeada à dor da garganta, constrangido a pensar nela, padecendo-a, recuperar-se-á mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, restabelecendo a normalidade. Então, o que é que nós, quando nós desequilibramos um centro de força qualquer, o que é que nós precisamos? Nós temos aquela dor, não é? A dor que a gente tem, qualquer dor, né? Qualquer aflição, qualquer conflito. Então, o que eu preciso? Eu preciso passar por essa dor para que eu possa me recuperar mentalmente. A partir daí, eu passo a retificar aquele tônus vibratório que eu desequilibrei, para que eu possa chegar ao quê? À normalidade. Então, este é o processo. Então, nós estamos aqui na Terra, né? E é sempre bom a gente estar lendo, mas a gente tem que trazer para nós, né? Aquilo que a gente está fazendo, né? Conosco. Então, assim, nós passamos por dores, nós passamos por desafios, como eu falo, aflições, não é? Mas com qual intuito? De eu me recuperar mentalmente para eu retificar aquele tônus vibratório que no passado eu desequilibrei. E aí sim eu vou restabelecer a minha normalidade em meu próprio favor, né? E aí fala, muito bem, e daí, né? O que acontece? Vai acontecer tudo isso de que forma? E aí o ministro, então, diz para ele, diz para André Luiz, Hilário, né? Que Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário, mas por quê? Vamos pensar, ele desequilibrou o centro de força? Muito bem. Desencarnou? Desencarnou. Está em desequilíbrio? Está em desequilíbrio. Agora ele vai retornar, né? Ele vai voltar aqui para a Terra. O centro de força dele não está em desequilíbrio? E nós sabemos que durante a formação do nosso corpo, do nosso corpo físico, né, quando existe ali a união das duas células, né, feminina e masculina, o perispírito, ele já, a alma e o perispírito já estão ligados ali, não é verdade? Pelo conhecimento da doutrina espírita. E esse perispírito ele vai se unir a esse novo corpo físico, célula a célula. Então, se o meu centro, no caso aqui, laríngeo, está em desequilíbrio, vai provocar um desequilíbrio na minha garganta, no meu corpo físico, tá certo? Sofrerá intensamente do órgão vocal, que sem dúvida se caracterizará por fraca resistência aos assaltos microbianos, em virtude do nosso amigo haver menosprezado a bênção do corpo físico. Então, quer dizer, vai passar por toda essa dor,
vai passar por toda essa luta para que ele possa se redimir perante as leis divinas. Consegui acabar em a tempo, hein, gente? Você já fechou, Liz? Tem mais Já. alguma coisa? Não, não. Liz, eu estava ouvindo você, né? Li aqui o capítulo e li alguns livros de Joana de Ângeles. Isso nós estamos tratando aqui de um caso de desequilíbrio em virtude de um desencarne prejudicando o centro de força pelo envenenamento. Ou seja, e ele tinha um duplo ali que ele foi suicida. Mas Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos, vai chamar nossas atenções que nós também prejudicamos nosso senso de força com a mente, como você iniciou, fixada no ódio, no rancor, na angústia. Fixamos muitas vezes, por não gostarmos de determinadas pessoas, aquele ressentimento, e ao desencarnarmos, nós também criamos um transtorno muito grande no nosso centro de força. E ela diz de tal maneira que a gente destrói os núcleos da célula. Destrói. Os núcleos Nós da célula. destruímos com o nosso pensamento, a gente destrói toda a vida celular. Toda vez a celular. E Toda a vida. retornamos nas mesmas condições. Daí, quando a gente vê um estudo que você traz aí, a gente amplia ele, a gente vai para a obra básica e entende por que André Luiz diz assim: o suicida consciente e o inconsciente, Sim. que é aquele que cria desarmonia no centro de força, com pensamento, com atitude, com forma de viver. Muito obrigado, minha irmã, pelo estudo, pelo esclarecimento, que É, você continue conosco nessa caminhada. continuo sim. Mas você veja, é como eu disse no começo, né? Aqui, ali, aqui no capítulo, óbvio, né? Estava falando do problema dele e das injunções, né? Que é daquela situação, né? Mas como você disse, a Joana de trás, através do nosso pensamento de rancor, de ódio, tudo, nós desequilibramos o centro de força cardíaco, que é responsável pelas nossas emoções. E o pensamento, ele destrói as nossas células. É, Eu costumo dizer assim, quando a gente, um exemplo básico, né? Muitas vezes a gente está sentado à mesa para fazer as nossas refeições, não é? E aí, de repente, começamos a discutir, né? Começamos a discutir e eu, né, que sou assim muito ainda imperfeita, eu vou acumulando aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor dentro de mim. Passa um tempo, eu começo a ficar com um problema no intestino, problema no estômago, problema. Decorrência do quê? Ah, foi alguma coisa que eu comi. Não, foi não. Não foi, não. Foi esses sentimentos que nós, vamos dizer assim, que nós exteriorizamos, que vai prejudicar a célula. Tudo que nós pensamos, ele é jogado para esse meio ambiente nosso, né? O nosso ambiente psíquico, né? Nosso, não é? Então ele é jogado para ali. Ele é jogado através desse centro de força genésico. Então a raiva que eu tenho, não é? Naquele momento, eu desequilibro aquele centro de força coronário e eu exteriorizo isso no meu ambiente psíquico, não é? Através do centro de força genésico, que eu vou assimilar isso através do centro de força coronário. Então, quer é, dizer, fica um ciclo vicioso. Eu jogo esse elemento
ruim para lá e eu respiro, absorvo isso para mim. E enquanto eu não mudar esse ciclo, eu vou continuar em enfermidade. Muito obrigado. Por Eu, aí a Eu, gente vê como é que é importante cuidar dos nossos pensamentos, né? sim. Nossa, muita coisa mesmo. Nossa, a gente não sabe é quase nada. Nós Verdade. estamos ainda ali, ó, na infância. Temos que vir muitas vezes até chegar lá. Muito obrigada, Liz. Foi excelente seu estudo. Muito Ai, obrigada. eu que Parabéns. agradeço, eu que Eu abri o agradeço. microfone para falar isso, Liz. Como sempre, muito obrigado, foi maravilhoso. Concordo plenamente com você. Você pegou um dos capítulos, para mim, muito apaixonante, né? Para falar de centro de força, né? Porque eu gosto muito desse assunto, né? E você o conduziu com maestria. Obrigado, tá, minha amiga? Ah, imagine. Eu vou pela data, da próxima vez eu vou procurar saber qual que é o capítulo. E no meu próxima semana sou eu. Não tenho quase nada para falar. Você já falou tudo. Aí, tá vendo só? Eu Vou devia colocar vir seu vídeo para depois. o pessoal. Vou colocar o vídeo para o pessoal assistir. Você vai reforçar tudo que É, ela reforçar, disse, é para a claro. gente internalizar mais ainda. Isso. Eu vou pelas datas, né? Não, essa data tá melhor assim. Agora vou começar a ver a data e vou ver o capítulo. eu vou pedir a Jane para que ela encerre para a gente. Obrigado, Liz, mais uma vez, né? Amigos, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, a Jesus, nosso Mestre, à espiritualidade amiga, agradecendo a oportunidade de termos estado aqui essa noite, aprendendo sempre um pouco mais, reforçando esse nosso entendimento quanto a esses ensinamentos que a doutrina nos traz, para que nós possamos, no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nos nossos voluntariados, exercermos com mais tranquilidade, mas principalmente tendo a certeza do que estamos fazendo e como estamos fazendo corretamente. Mais uma vez, gostaríamos também de elevar o pensamento aos amigos espirituais, pedindo por nossa irmã Leila Bude, que retornou à pátria espiritual, que ela seja envolvida pelos amigos de luz e que ela possa ter, nesse instante, um processo de refazimento, de paz, harmonia, tranquilidade, sendo assistida pelos bons espíritos e sabendo que, sendo filhos deste Pai tão misericordioso e bom, nós temos sempre a meritória, me desculpe, temos sempre o mérito, Pai, de termos as nossas questões pretéritas sempre perdoadas, que tenhamos cada vez mais consciência daquilo que temos que realizar. Assim, pedimos a tua permissão para encerrar o estudo dessa noite, dizendo graças a Deus, e que assim seja. Obrigado, Jane. Obrigado, Liz. Obrigado a todos.